Se você quebrou todas as suas objeções e se inscreveu nesse curso, é porque existe um educador dentro de você que quer se destacar no mercado da educação, que quer conquistar o reconhecimento dos alunos e, por que não, quer conquistar o reconhecimento dos seus colegas, dos seus pares e da comunidade científica. Pois você chegou ao lugar certo. Seja muito bem-vindo ao Outliers, esse curso gratuito que vai te ensinar os primeiros passos para você se tornar um educador fora de série. O meu nome é Paty Jardim, eu sou fundadora da Universidade Opalina e esse espaço, essa plataforma que foi criada para te trazer todas as ferramentas necessárias para você se tornar cada vez mais um educador, um comunicador que faz a diferença na vida dos seus alunos sem ter que pagar aquela cervejinha para a festa, para a reunião do final do ano, sabe? Pois muito bem. Brincadeiras à parte, essa aqui é a universidade onde você vai encontrar os cursos, as capacitações, as mentorias necessárias para você transformar todo o seu conhecimento em comunicação e, consequentemente, se tornar um educador com muita didática, um educador que sabe fazer a diferença para a vida do seu público, da sua audiência, dos seus clientes e de quem tiver à sua volta. Aqui no Outliers você vai aprender o passo a passo para você começar a entender que didática não é metodologia de ensino, didática não é você gamificar, não é você usar a metodologia ativa. Tudo isso é muito importante, mas a metodologia de ensino, ela é a ferramenta necessária para você otimizar a sua comunicação em sala de aula. Talvez por isso que eu bata tanto na tecla que as pessoas criticam a aula expositiva, mas no fundo, nós, mestres, doutores, a gente nunca foi treinado, a gente nunca recebeu um conhecimento sobre didática nem na pós-graduação. E tá tudo bem, porque a pós-graduação ela não é um lugar com o objetivo de te ensinar didática e comunicação. A pós-graduação tem o objetivo de te tornar um profissional extremamente diferenciado, com pensamento crítico, capaz de desenvolver metodologias de pesquisa, de estudar, de saber selecionar o que importa e trazer, compartilhar com o mundo, com a comunidade científica, aquilo que realmente importa. Esse é o propósito da pós-graduação. Agora, assim como você precisa estudar inglês em escolas, em outros lugares fora da pós-graduação, para poder se comunicar de maneira adequada com a comunidade científica, escrever os seus artigos, fazer suas apresentações internacionais, você também vai precisar buscar em outros lugares cursos, capacitações e mentorias que te transformem num comunicador diferenciado. Mas isso quase não existe, não é mesmo? Principalmente quando a gente fala na área de educação. Quando a gente fala em didática, imediatamente o que vem na nossa cabeça? Preciso fazer um curso de pedagogia? Ai, mas eu não nasci para isso. Eu já fui fazer odontologia justamente porque eu não sou da área de humanas. Eu já fui fazer engenharia porque eu sou das exatas. Eu não consigo, assim, não é para mim uma coisa natural aprender. Não me vejo na pedagogia e tá tudo bem, gente, porque didática também não é sinônimo de pedagogia. A pedagogia é uma arte maravilhosa de você ensinar, né? Você aprende a ensinar, mas não é sinônimo de didática. Didática é a arte de se fazer entender. Didática é comunicação, é aprender a se comunicar com o outro, é aprender a viver em comunidade, é aprender a liderar. E nenhuma dessas habilidades, ela é exclusiva de uma área do conhecimento específica. Ela não é específica das exatas, das humanas, das biológicas, das áreas de saúde. Didática é uma habilidade que ela passa por meio de todas elas, porque é uma habilidade não técnica, é uma habilidade subjetiva, muito necessária para a gente sobreviver nesse mundo. Inclusive, o humano é o humano, por quê? Porque nós temos a capacidade de nos comunicar e a gente gosta de viver em comunidade. A Opaline nasce com o objetivo de trazer para você esse olhar da comunicação e da didática com uma linguagem muito simples e acessível para que você também aprenda
a arte de se fazer entender. E por que eu sei de tudo isso? E por que eu quis criar esse lugar, né? Eu trabalhei muito para chegar até aqui e eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Porque assim como você, eu também me frustrei durante a faculdade. Quando eu terminei o meu doutorado, eu sou formada em odontologia, eu fiz mestrado e doutorado na Unesp de Araraquara, e quando eu terminei o meu doutorado e eu pela primeira vez fui contratada por uma universidade, eu sofri pra caramba. Eu fui contratada por uma universidade que estava começando. E ali, como eu era a segunda doutora a ser contratada pelo curso, caiu tudo na minha mão. Tinha um projeto político-pedagógico e eu nem sabia o que era isso, meu Deus do céu. Eu tinha plano de ensino, eu tinha ementa. Eu peguei responsabilidade de 2 disciplinas e eu não sabia por onde começar a estruturar uma disciplina. Então, eu tive toda essa parte burocrática, mas necessária. Qualquer professor precisa saber disso, mas eu não sabia. Então, eu tive esse lado que foi extremamente estressante para mim, porque eu, como uma pessoa super perfeccionista, não queria errar. E, ao mesmo tempo, eu vinha com uma bagagem muito grande da pós-graduação, porque a pós-graduação forma forma pessoas profissionais muito diferenciados. Então, eu vinha com uma bagagem muito grande, mas os meus alunos não me entendiam. Eu não conseguia me fazer entender. Eles ficavam me olhando com cara de paisagem e eu não sabia o que estava errado. Eu queria mudar, mas eu não sabia como. Então, eu continuava fazendo do mesmo jeito. Ou seja, como que eu dava aula? Eu dava aula como eu tive aula. Então, eu copiava aquilo que eu vi no dia a dia acontecer na minha formação. Isso não fazia muito sentido, né? Porque eu não tinha tido, então, uma capacitação. Até que eu fui para um curso técnico na USP de Bauru na época, assisti um professor que era uma referência na minha área do conhecimento e um slide, isso mesmo, um slide que ele apresentou durante a aula dele mudou completamente a minha visão do que era didática e comunicação. Aquele slide, ele era tão didático, aquele slide foi tão chocante para mim. Sabe aquela história que uma imagem vale mais que 1000 palavras? Pois foi aquele slide para mim. E a hora que eu olhei aquilo, eu falei, não, eu não posso mais fazer o que eu estou fazendo hoje. Chega de fazer mais do mesmo. Eu lembro que eu estava em Bauru e eu já comecei a ir para o shopping e para a livraria, algumas livrarias da cidade, buscar livros sobre didática. E a maioria deles era voltado para áreas da pedagogia. E isso me deixava mais frustrada ainda, porque eu não conseguia entender, eram livros muito técnicos. Mesmo assim, eu insisti. Curso, então, era uma coisa que não existia. Não existia cursos voltados para professores universitários que ensinassem a gente a dar aulas melhores. E eu ficava perdida naquele monte de metodologia de ensino, eu não sabia nem por onde começar. Até que um dia eu encontrei um livro da área da comunicação corporativa que fez toda a diferença para mim. Foi quase que a mesma virada de chave que eu tive quando eu vi o slide naquele curso daquele professor que me deu um insight. Esse livro é uma bíblia para mim, eu vou deixar a referência dele aqui para vocês. Mudou completamente a minha visão de enxergar a maneira como eu tinha que me comunicar. Porque pela primeira vez eu pegava um livro com uma linguagem muito simples, acessível, que qualquer pessoa pudesse ler e aplicar. Ele era muito voltado para a área do mercado corporativo, então ele tinha toda uma coisa de empreendedorismo, ele tinha toda uma coisa de comunicação para vendas. Mas, quando a gente está numa sala de aula, a gente está vendendo uma ideia. Quando a gente vai dar um curso, a gente está usando o quê? A gente precisa usar o quê? Persuasão? Porque eu preciso convencer a minha audiência do que eu estou compartilhando. Porque se eu estou compartilhando algo que é embasado em evidência científica, não basta só dizer que é embasado em evidência. Eu preciso convencer aquelas pessoas. Esse livro fez muita diferença para mim. E foi a partir de então que eu comecei a pegar o que estava lá naquele livro e aplicar nas minhas aulas. Aplicava nos meus cursos e eu comecei a sentir que os alunos começaram a engajar mais. Eu comecei a sentir que as minhas aulas começaram a fazer diferença para a vida dos meus alunos. Eu fui homenageada e eu lembro direitinho, assim, que a primeira vez que eu fui professora homenageada, eles me entregaram uma faixa e foi por causa de uma aula, gente. Sabe aquela aula que
aquela aula horrorosa, aquele tema assim chato pra caramba, pois eles amaram aquela aula. E isso para mim foi muito significativo, porque eu estava conseguindo me fazer entender e eu estava conseguindo trazer para eles significado, ou seja, o que eu estava ensinando estava fazendo sentido para a vida deles no dia a dia. E isso fazia toda a diferença para mim. E isso foi tão louco, tão maravilhoso, que eu recebi um convite. Eu comecei a receber vários convites pequenos para ensinar os alunos a apresentarem trabalho científico, né? Em vários grupos de PET. Eu era convidada para falar como montar uma apresentação expositiva, com slides, que comunique. Então, eu comecei a receber algumas convites para pequenas palestras, até que o coordenador de um programa de pós-graduação de uma das universidades mais respeitadas desse país me convidou para criar uma disciplina para o programa de pós-graduação chamada Didática Aplicada. Porque os alunos estavam reclamando muito da disciplina de didática que eles estavam tendo durante o curso. Não era possível abortar a missão, porque aquela era uma disciplina obrigatória, mas era possível criar uma disciplina aplicada, didática aplicada. E aí foi o sonho para mim. Foi ali que eu falei, gente, odontologia, obrigada, sou muito grata a você, mas o meu caminho é esse. Meu caminho, o meu propósito, a maneira que me faz feliz é compartilhar conhecimento sobre comunicação e olhar para vocês que estão aí do outro lado, ver os olhinhos de vocês brilhando, porque vocês amam ensinar e vocês querem fazer a diferença na vida das pessoas, e eu tô aqui para ajudar nesse processo. Por isso eu quero te dar boas-vindas, com todo amor, com todo carinho. Seja muito bem-vindo aqui para a Universidade Opalina e seja muito bem-vindo para esse curso. Agora você já conheceu um pouco da minha história, você talvez tenha achado, eu nem sei se você achou chato ou não, enfim, mas era muito importante você conhecer a minha história, porque o seu propósito, o que você faz, está diretamente relacionado com a sua história. E eu espero que a gente tenha se conectado nesse amor pela educação e nesse amor pelo ensino. Nas próximas aulas eu vou te ensinar os primeiros passos para você se tornar um educador fora de série. A gente vai ter uma série de aulas a partir de agora, onde você vai aprender exatamente o que é ser um educador fora de série e por onde começar. Eu espero que você aproveite essa jornada, eu espero que você compartilhe um pouco da sua história aqui nos comentários do curso. Eu vou amar conhecer os seus bastidores e eu quero sim que a gente se forme, né, que esse lugar seja uma grande tribo de educadores que façam a diferença na vida dos seus alunos. Preparado para começar? Vamos embora? Quem aí quer ser um outlier? Eu já tô aqui, ó. Só tô esperando você. Vamos?